de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavandeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados todos, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós celebramos a festa da transfiguração de Jesus e celebramos a missa votiva ao Sagrado Coração de Cristo. Hoje nosso Senhor nos traz a passagem de Marcos, no capítulo 9, que é um dos trechos da transfiguração. Este episódio está sendo narrado pelos 3 evangelistas, por Mateus, Marcos e Lucas. E nós lemos o Evangelho de acordo, com o ano em curso. Estamos no ano B, então a gente contempla o Evangelho de Marcos. Então a gente vê texto e trazemos muita coisa para a nossa vida. Primeiro, a intimidade com Cristo. Jesus sempre toma consigo Pedro, Tiago e João. Esses 3, além de serem discípulos, além de serem apóstolos, tinham uma intimidade muito maior do que os outros. Eles 3 sempre acompanhavam Jesus, eles sempre estavam nos momentos mais marcantes da vida de Cristo. Então Jesus tomou eles para uma alta montanha, um lugar à parte, talvez ali para conversar, ou então para mostrar alguma coisa importante. E de fato, esse episódio é muito importante, porque Jesus se revela a sua glória, revela a glória de Deus para todos eles, isto é, se transfigura. Até o próprio nome, transfigurar, já diz aquilo que o texto está narrando para nós. Mudança, figura, mudança da figura. Jesus muda a figura humana nesta figura da glória divina. Ele leva a humanidade e ali transforma a humanidade na glória. Então, nessa imagem da transfiguração, Cristo Jesus está exibindo aos seus apóstolos aquilo que todos nós, como seres humanos, seremos um dia, glorificados também em Deus, nosso Senhor, pela glória que nós iremos receber dele, não pela nossa glória pessoal, mas pela glória de Deus, pela glória de Cristo. Nosso corpo se tornará glorioso com a nossa com o nosso esforço de santidade, com o nosso esforço de buscar sempre fazer o bem, sempre fazer a coisa certa. Nosso corpo irá se transfigurar. Então Jesus expõe: olha, vocês serão isso aqui, agora precisa caminhar bastante, precisa se esforçar. Todos nós precisamos nos esforçar para então recebermos essa glória do reino dos céus, para que o nosso corpo se glorifique, se encha de alegria, se encha de contemplação ao nosso Deus. E é preciso então que a gente continue trilhando esse caminho de vida, esse caminho de santidade. E essa glorificação de Jesus, nesse evangelho da transfiguração, traz para nós algumas características. Jesus, ele tinha vestes tão brilhantes e tão brancas que nenhuma lavandeira pudesse alvejar. Mostra o brilho, mostra o ser divino também, o aspecto divino.
Depois entra aqui uma outra característica da transfiguração de Jesus. Aparecem duas figuras ao lado dele, Elias e Moisés. Jesus é a síntese, né, da profecia e da lei. A lei e a profecia, dois pilares importantes para o povo do Antigo Testamento. A profecia, que é o modo pelo qual Deus fala ao seu povo, inclusive denunciando as injustiças, denunciando as coisas enganosas. Então Deus se faz presente, né, na vida do povo também pela palavra. E aqui contemplamos a figura de Moisés, o homem da palavra, aquele que recebeu as tábuas da lei e que ofertou as tábuas da lei, né, ao ser humano. Então Jesus é esta síntese da profecia e da lei, as duas pernas também nossas, da contemplação de Cristo, né, da presença de Deus em nós. A profecia é Deus que fala aos nossos corações e nos transforma também em profetas, e a palavra, que é o norte, que nos orienta nessas estradas do mundo rumo ao céu. Então a palavra de Deus, né, que nos orienta. Então a gente deve estar sempre aberto à verdade de Deus que sopra em nós. E aqui entra o aspecto profético da nossa vida. Às vezes a gente só quer ser profeta, falar, mas a gente não quer deixar a palavra falar em nós, dizer o que a gente deve fazer, dizer o que a gente não deve fazer. Então aqui está Jesus como essa síntese da palavra, na verdade da lei e, né, da profecia. Mas então Pedro ficou bestificado, ficou estático com certeza, e quando percebeu que toda aquela situação, ele queria ficar na bonança, ele queria ficar ali contemplando. Tanto que no versículo 5 ele falou: mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Tanto que o autor até fez aqui um adendo: Pedro não sabia o que dizer. E também, além disso, eles estavam com medo, nunca tinham visto uma cena como essa. Acredito que todos nós ficaríamos com as pernas bambas, né, se estivéssemos nesse mesmo lugar de Pedro, de João e de Tiago. Então ele queria ficar ali, naquele lugar, porque era confortável, era seguro, era bom. A glória de Deus é uma coisa boa, é uma coisa magnífica, é uma coisa estupenda, será a nossa autorrealização, a nossa plena, na verdade, não auto, nossa plena realização, a glória de Deus. Quando a gente chegar lá no reino dos céus, vai ser a nossa plena realização. A gente vai poder então olhar até para trás e dizer que tudo valeu a pena. Os nossos sofrimentos, as dificuldades, as situações adversas, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena passar para chegar até a glória do reino dos céus, a glória do reino de Deus. Valeu a pena subir a montanha, porque aqui eles precisaram subir a montanha da vida para contemplar a glória de Jesus. Então vai valer a pena, meu irmão, minha irmã, subir a montanha da vida, suar, passar pelos obstáculos. Quando você sobe uma alta montanha, e aqui a gente salienta a figura do alpinista, você passa por dificuldades. Você sobe a montanha, você não é só subir escadas ou subir uma ladeira. A montanha tem as pedras, a montanha, né, tem as depressões, a montanha tem os obstáculos, as altas árvores. A montanha precisa ser escalada, precisa subir, né, a montanha. Assim é a nossa vida. Nós precisamos também saber subir essa montanha. Vamos suar bastante, vamos passar por obstáculos, talvez a gente até dê uns tombos para poder descer de ladeira abaixo. Mas se a gente continuar se esforçando, se a gente encontrar forças, vigor em Deus, contemplar, ter na nossa mente, diante dos nossos olhos, o nosso maior objetivo, que é chegar ao reino dos céus, a glória do Senhor, a gente vai conseguir chegar até o topo. A gente vai conseguir chegar até a glória dos céus. O que a gente não pode é olhar para trás, é desistir, é ficar nos obstáculos, é chutar o pau da barraca, é pedir socorro, é pedir ajuda. Então, quando a gente se deparar com as dificuldades das altas montanhas, que a gente continue subindo, para que então lá no topo a gente veja
a glória dos céus. Que topo será esse, Padre Alain? Quando chegar o nosso momento derradeiro, quando a gente puder dar nosso último suspiro, e então, né, contemplar a glória de Deus na nossa vida. Até lá, nós vamos continuar subindo a montanha, né, da nossa vida. Algumas pessoas demoram um pouco mais subir a montanha, outras pessoas demoram um pouco menos, é mais rápida. Outras pessoas têm mais dificuldades de subir a montanha, outras pessoas nem tanto. Na escalada, num grupo de alpinistas, todos têm esse mesmo objetivo, todos se ajudam também. Então, muito importante, ao subir a montanha da vida, a gente também possa se ajudar o outro, para que a gente possa então chegar juntos à glória do Senhor, à glória de Deus. Então, de repente, aqui a gente entra no versículo 7 do Evangelho de hoje: desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. É interessante frisar essa figura da nuvem. A nuvem simboliza o Espírito Santo de Deus, mas também a nuvem significa aquilo que está escondido, ou que não pode ser revelado. Quando a gente se depara com a nuvem, neblina, qualquer coisa desse tipo, a gente não enxerga bem, né, todas as coisas. Aqui na vida é assim, a gente não consegue enxergar bem, né, todas as coisas. E, infelizmente, a gente tenta enxergar, tenta entender com os nossos julgamentos, com os nossos preconceitos, com as coisas adversas da vida. A gente não abre os ouvidos e o coração para poder escutar, né? Porque da nuvem veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, diante da visão turva da vida, que as nuvens, né, tendem a cobrir, a fazer, a gente precisa, abre os nossos ouvidos, escutar Deus falar. E Deus fala aos nossos corações, Deus fala a nós, Deus manda os seus sinais. E não muitas vezes agir com os julgamentos, preconceitos, com todas as outras situações. A gente não pode se deixar levar pela visão embotada da vida. A gente precisa saber ouvir Deus falar aos nossos corações, porque Ele sempre fala, Ele sempre diz, nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de experiência com Ele, nos sinais que Ele manda, que Ele envia. Deus fala sempre aos nossos corações. João Paulo II, ele dizia que o desejo de Deus está sempre escrito no coração da gente. Então, quando a gente, né, tiver as dúvidas da vida, que a gente sabe escutar Deus falando ao nosso coração, que Ele vai saber manifestar o desejo dEle, vai saber manifestar aquilo que Ele quer. Então, de repente, não viram mais ninguém. Quando escutaram a palavra, quando escutaram a voz de Deus, eles não mais conseguiram ver ninguém. Então, viram somente Jesus com eles. E ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. As nossas experiências com Cristo são pautadas pela ressurreição, meus irmãos e minhas irmãs. A gente não pode olhar nada na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, sem os óculos da ressurreição. E de fato, os escritos, os textos, né, principalmente do Novo Testamento, foram todos redigidos à luz da ressurreição. Como dizia São Paulo, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Então a gente precisa olhar todas as coisas da nossa vida sob a ótica da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quantas vezes a gente passa por esse processo na vida de paixão e morte? Quantas vezes a gente já se deparou com as frustrações, com as decepções, com as traições, né, com as situações de pecado que também geram a morte em nós? E a gente já passou também por tudo isso. A gente pode também ressuscitar, né, com tudo isso. Não dura nem 3 dias. Se a gente for de fato olhar a sequência cronológica das coisas, as coisas que acontecem na nossa vida, as frustrações, as decepções e tantas outras coisas mais, não duram tanto assim, se a gente se permite, se a gente se deixa ser lavado pela experiência da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. As dores, os sofrimentos, até mesmo a perda de alguém, tudo isso se torna sinal de esperança se a gente olha todas as coisas sob a ótica, sob os óculos da ressurreição de nosso Senhor. Nós somos cristãos
que vivem à luz da ressurreição e não da morte. Por isso que a missa é sempre esse mistério da morte e ressurreição. A missa é glória, a missa é festa, a festa da superação dos nossos limites, dos nossos pecados, das nossas imperfeições. Por isso que é bastante salutar a música aqui pelo menos na nossa cultura ocidental, ritmada, a música mais feliz, mais alegre, claro, de acordo com o seu tempo comum, tempo festivo, tempo celebrativo, músicas mais festivas, a liturgia mais festiva, como hoje a festa da Transfiguração do Senhor, como a festa de um padroeiro, como a festa da Páscoa e tantos outros momentos. Porque a ressurreição é glória, a ressurreição é superação, né, dos limites, das nossas situações. Então, diante da transfiguração de Cristo, nos questionemos: onde eu preciso ressuscitar? Onde na minha vida está sendo situação de morte, que precisa passar por esse processo de ressurreição, de reavivar as esperanças, de buscar forças no coração de Cristo. Hoje nós celebramos o coração de Cristo. Onde na minha vida precisa de ressurreição? Que Jesus nos ajude a fazer sempre esse processo e que a glória dele não sirva para nós como ilusão ou como encher os olhos diante de coisas supérfluas, mas que a glória dele nos sirva como impulso, como motivação para continuar superando as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas provações, para que um dia possamos chegar no alto da montanha, que é a glória de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,